Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra suas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Os irmãos que fiquem de pé. Nós vamos ler alguns outros vários versículos, mas apenas com um ponto de partida. Romanos capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Podem tomar seus assentos. Meus irmãos, em outras oportunidades eu trouxe aqui o sermão baseado em Romanos capítulo 1, versículo 1. Na apresentação do apóstolo Paulo à igreja de Roma, a igreja em Roma. Na primeira ocasião eu destaquei o fato de que Paulo ele começa a sua apresentação se apresentando para aquela igreja como servo de Cristo. E nós meditamos que esse servo é literalmente escravo. Vem do grego doulos, ou seja, alguém que não tem vontade própria, mas sim que é submisso à vontade do seu Senhor. Na segunda ocasião nós trouxemos uma meditação acerca do chamado de Paulo. Paulo ele fala, olha, eu sou servo de Jesus Cristo e eu fui chamado para apóstolos. Nós falamos sobre o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Nós falamos que todos nós temos um chamado. O chamado para pregar o Evangelho. E Paulo complementa isso no fim do versículo 1, dizendo, olha, eu não somente sou servo de Jesus Cristo, eu não somente fui chamado para apóstolo, mas eu também fui separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Complementar a introdução, a saudação, a apresentação de Paulo à igreja em Roma. A introdução de Paulo na sua carta à igreja de Roma, ela é uma das mais longas de todas as cartas de Paulo. Elas são a introdução, a apresentação, a introdução da carta aos Romanos, elas são 7 versículos. Se vocês compararem as outras cartas de Paulo, algumas são 2 versículos, outras 3 versículos, outras 5 versículos, 2, 3. Elas são mais curtas. E existe um propósito, assim como todas as coisas que existem, elas existem por um propósito. Existe um propósito, existe um motivo, existe uma razão pela qual Paulo se estende um pouco mais na sua apresentação para a igreja de Roma. Precisamos entender isso. O que estava acontecendo aqui? Paulo aqui, ele estava em Corinto e ele, pelo Espírito Santo, ele desejou ir até a Espanha. Por que a Espanha? A Espanha era o fim do mundo conhecido até então. Naquele momento da história, o mundo, ele terminava, entre aspas, vamos dizer assim, ou a Espanha era o local mais longe, mais longínquo que se conhecia até então. E aí Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, ele escreve com um propósito. E um dos propósitos, ou o propósito principal de Paulo, era sair do mundo conhecido, aquela região de Corinto, Jerusalém, toda aquela região ali, e ir para o mundo, um lugar onde não se tinha ouvido falar ainda sobre o Evangelho de Deus. E nesse meio do caminho ficava Roma. Uma igreja que Paulo não conhecia ainda. Paulo fala isso em outros lugares. Ele fala, olha, não conheço vocês, nunca estive com vocês, mas eu quero passar por vocês. E se vocês permitirem, eu quero que vocês me ajudem, que vocês sirvam como base, porque vocês são um local estratégico para que eu pregue o Evangelho na Espanha. E por que Paulo queria ir para a Espanha, você pode se perguntar. Por que Paulo queria ir para a Espanha? Aqui Paulo já tinha feito 3 viagens missionárias. Aqui Paulo já tinha plantado diversas igrejas. Aqui Paulo já tinha falado do amor de Deus, Paulo já tinha ensinado, Paulo já tinha pregado, Paulo já tinha operado milagres. Por que Paulo queria a Espanha? Paulo responde essa pergunta mais na frente, lá no capítulo 15. Porque eles não tinham ouvido falar do amor de Deus. E mesmo Paulo tendo sido esse homem, até então, sido esse homem tão poderoso, esse homem tão maravilhoso, esse homem tão dedicado à obra do Senhor, ele ainda era servo de Cristo.
chamado para apóstolo e separado para o evangelho. Então ele tinha que pregar o evangelho para esse povo. Olha que aprendizado para nós. Às vezes nós pensamos que eu não preciso falar do amor de Deus para quem? Para todo mundo. Eu vou concentrar aqui nas pessoas que querem ouvir. Mas Paulo nos ensina que nós devemos falar do amor de Deus para todos. E se existe ainda uma alma que ainda não ouviu falar do amor de Deus, ela precisa ser alcançada. E Paulo então coloca esse desejo no seu coração. Só que tinha um problema. Qual era esse problema? O problema é que, como Paulo não tinha ido até então à igreja em Roma, como ele não conhecia os irmãos, Paulo ele era um desconhecido para aquela igreja. E por ser um desconhecido pelaquela igreja, ele enfrentava alguns problemas de disse-me-disse. É importante a gente lembrar que nesse período da história, no início da igreja, ainda já existiam muitas distorções acerca do evangelho. Existiam os gnósticos, os judaizantes, dentro de outros grupos, que distorciam as doutrinas bíblicas, que distorciam o que era o verdadeiro evangelho, que ao seu bel prazer mudavam a mensagem da cruz. Paulo enfrentava esse tipo de dificuldade, porque como que ele ia chegar numa igreja que ele não conhece, com um povo que ele nunca viu na vida? Ele tinha acabado de levantar coleta para a igreja na Judéia, e por causa desse disse-me-disse, Paulo fala assim, peraí, deixa eu me apresentar direito. Deixa eu dizer para eles quem eu realmente sou. Porque senão eles podem achar que eu sou um qualquer. Porque senão eles podem achar que eu sou apenas um pregador itinerante, que vive andando por aí falando um monte de coisa que não tem fundamento. Você conhece alguém assim? Você já passou por esse momento? Já passou por uma situação dessa? Eles podem achar que eu sou alguém que não tem raiz. E eu tenho que desmistificar isso. Esse é um dos motivos pelo qual Paulo escreve a carta aos Romanos. E dentre todas as suas cartas, é a carta em que ele mais demora para se apresentar. Paulo, ele, nessa introdução, ou nessa carta, e parte da introdução, Paulo ele tem como objetivo se apresentar aos crentes em Roma, dizer para eles o que Paulo estava pensando, o porquê que Paulo queria a Espanha, e provar para eles, mostrar para eles que, olha, o evangelho que eu estou pregando, eu recebi diretamente do Senhor. Quem eu sou, eu era uma pessoa, agora eu sou outra pessoa. E como outra pessoa, eu falo uma coisa que não fui eu que criei, não veio da minha cabeça. Por mais que, de certa maneira, Paulo ele pudesse ter intelecto, porque nós vemos que Paulo era um homem letrado, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Por mais que Paulo tivesse capacidade de bolar toda a história do Evangelho, Paulo estava falando, olha, eu recebi diretamente do Senhor e foi isso que eu recebi. Não à toa, Romanos é a maior referência de doutrinas bíblicas que nós podemos encontrar na Palavra de Deus. E aí Paulo, então, ele vai escrever essa carta para a igreja em Roma. E aí, na sua introdução, como nós falamos, Paulo ele começa se apresentando. E Paulo diz, olha, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu fui chamado para apóstolo. E eu fui separado para o Evangelho de Deus. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Separado para o Evangelho de Deus. É interessante que depois que Paulo reconhece a sua submissão a Jesus Cristo, depois que Paulo assume de que, olha, eu não sou apóstolo porque eu decidi ser apóstolo, eu não sou apóstolo porque eu acordei um dia de manhã e falei assim, quer saber? Eu não quero mais ser Paulo, eu agora quero ser o apóstolo Paulo. Então passem a me chamar de apóstolo Paulo. Não, Paulo diz, eu fui chamado por Deus para o apostolado. Depois que Paulo faz essa apresentação, ele faz essa introdução, Paulo então ele diz assim, olha, eu fui separado para o Evangelho de Deus. E a primeira ministração é essa palavra, separado. Aqui Paulo faz um jogo de palavras. Sabe por quê? A raiz da palavra separado no grego é a mesma raiz da palavra fariseu. E por que eu digo que Paulo faz um jogo de palavras? Porque Paulo ele era um fariseu antes de se converter.
Paulo era um fariseu. E agora ele diz que ele é separado. E aí vamos entender de onde surgiram os fariseus. Os fariseus foram um grupo que surgiram durante ali por volta de 350 a.C. E depois da invasão, da conquista de Alexandre o Grande e toda a cultura helênica, ou seja, a mistura entre a cultura ocidental com a cultura oriental, e ficou aquela bagunça toda, houve em Jerusalém a revolta dos Macabeus, encabeçada por um sumo sacerdote chamado Macabeus e toda a sua família. E dessa revolta surgiu um grupo, o grupo que nós conhecemos como os fariseus. E qual era a proposta desse grupo? A proposta desse grupo era se separar do que estava acontecendo ali, de toda aquela mistura, se separar para se manterem firmes e fiéis à lei mosaica, à tradição que eles receberam. Então os fariseus eram um grupo que se separaram, foi um grupo que se separaram para falar, não, vou me manter puro, vou manter viva a tradição, vou me manter fiel à lei mosaica. Quando Paulo diz, olha, eu sou, ou eu fui separado para o evangelho, Paulo está fazendo um jogo de palavras, que ele está falando, olha, antes eu era um separado. Só que antes eu era um separado para manter viva a tradição mosaica, a lei mosaica. Olha, eu era um separado, mas antes eu era um separado que perseguia a Cristo. Olha, eu sou um separado. Eu era um separado, mas antes eu era um separado que matava, que perseguia. Só que aí eu virei servo. Só que aí eu fui chamado. E depois que eu virei servo e fui chamado, eu fui separado de novo. Só que agora eu sou um separado de Jesus e não um separado fariseu. E olha que Paulo era o separado. Paulo era um dos maiores fariseus da sua época. Dada a autoridade que ele tinha para perseguir os cristãos e para mandar matar, mandar prender, mandar soltar. Mas Paulo está falando aqui, olha, eu fui separado. Eu era separado. Mas agora eu fui separado de novo. Porque antes eu era separado por uma coisa que não trazia vida, trazia morte. Antes eu era separado para fazer cumprir uma lei que agora não existe mais. Que foi cumprida plenamente pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aqui Paulo está mostrando para aquela igreja, está mostrando para aquele povo que ele foi transformado. É isso que Deus faz. Glória a Deus. Deus ele transforma o separado fariseu no separado de Jesus Cristo. Ele transforma o separado que levava morte ao separado que agora leva vida. A mensagem do Evangelho. E aí Paulo, que ele diz que ele foi separado, e quando nós falamos de separação, nós precisamos nos lembrar que separação tem a ver com separação de alguma coisa, e separação tem a ver com separação para alguma coisa. Eu me separo do meu pastor. Eu me separo da minha esposa. Ou seja, eles estão aqui e eu me separo e vou para lá. Mas eu também me separo para fazer alguma coisa. Separar só de alguma coisa não quer dizer muita coisa. Não é muito produtivo. Você se separa de alguma coisa para fazer a outra coisa. Ou para fazer algo. Paulo aqui ele diz, olha, separado para o Evangelho. Paulo tinha um propósito. Aleluia. Paulo não se separou, Paulo não foi transformado de fariseu em cristão só por ser separado. Eu e você não podemos nos separar do mundo só para termos uma carteirinha escrito separado do mundo. Não tem propósito. Quando somos separados de alguma coisa para alguma coisa. Paulo sabiamente, obviamente que inspirado pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura foi plenamente, divinamente inspirada, Paulo ele diz, olha, eu não fui separado de, eu fui separado para. Aleluia. Porque o separado para envolve ser separado de.
Para Paulo ser separado para o evangelho, ele precisava ter sido separado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Aí eu pergunto para vocês, e essa pergunta eu já fiz a mim mesmo. Eu sou separado de e para? Você já foi separado de alguma coisa? Espero que sim. E se você reconhece que você foi separado de alguma coisa, você foi separado do mundo, você foi separado para quê? Aleluia. Precisamos meditar sobre isso. Aleluia. Paulo, então, ele diz que ele foi separado para o evangelho. Toda separação tem um propósito. Glória a Deus. Toda separação tem um motivo. Toda separação tem que prover um resultado. Separar para quê? Para fazer o quê? Para ir aonde? Com que propósito? Com que motivo? Se separar de alguma coisa para ter uma carteira, para ter um papel dizendo sou separado, não vale de nada. Paulo sabia disso. E Paulo fala para a igreja de Roma, olha, eu sou Paulo, prazer, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. E eu fui separado. Eu era um fariseu, Deus me transformou e agora eu sou separado. Para quê? Para o evangelho de Deus. E aí quando Paulo fala do evangelho de Deus, nós precisamos entender o que é o evangelho de Deus. Veja bem, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, ele não só destaca que ele foi separado para alguma coisa, mas ele diz para que ele foi separado. E Paulo diz que ele foi separado para o evangelho. Mas qualquer evangelho? Não. O evangelho de Deus. Por que Paulo diz que ele foi separado para o evangelho de Deus? Como eu disse, naquele momento, naquele ponto da história, assim como hoje, a igreja já enfrentava dificuldades. A igreja de Cristo, apesar de ter pouquíssimo tempo de fundada, ela já enfrentava dificuldades sobre o quê? Distorções do verdadeiro evangelho. Pessoas dizendo que Deus era uma coisa que ele não era. Pessoas apresentando um Jesus que não existe. Sabendo disso, Paulo diz, olha, eu fui separado para o evangelho, mas o meu evangelho é o evangelho de Deus. E aí Paulo, do verso 2 até o verso 7, ele dá uma breve apresentação do que é esse evangelho de Deus. O livro, toda a carta aos Romanos é um tratado, é uma explicação, destrinchando, detalhando o evangelho de Deus. Mas Paulo, na sua apresentação, na sua introdução, ele usa alguns versículos para nos dar um resumo, nos dar um panorama, que eu queria compartilhar com os irmãos. Paulo, ele apresenta aqui 5 características desse evangelho. Aí eu te pergunto, quanto tempo você está na igreja? 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Você conhece o evangelho de Deus? Você sabe quais são as características do evangelho de Deus? Porque veja bem, quando a gente fala de características, nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de coisas que identificam algo, certo? Então eu, Diego, tenho as minhas características. 1,73 m, cabelo preto, olhos marrons, pele morena. São as minhas características. Então se você vê na rua alguém com 1,73 m de altura, com cabelo preto, com olhos marrons, pele morena, você pode falar, olha, talvez pode ser o irmão Diego, porque tem as mesmas características. Nós precisamos conhecer as características do evangelho de Deus, porque senão nós corremos o risco de sermos enganados com um evangelho que não é de Deus. Olha que perigo, imagina você passar anos na igreja sendo enganado com um evangelho que não é de Deus. Deus nos livre disso, pelo sangue de Jesus Cristo tem poder na nossa vida. Então Paulo, para começar a falar com a igreja de Roma, ele fala, olha, eu sou Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Ou seja, ele fala dele, ele se apresenta pessoalmente para não ter dúvida sobre a pessoa de Paulo. E depois ele fala, olha, mas o evangelho que eu fui separado é o evangelho de Deus. Vou explicar para vocês quais são as características do evangelho de Deus. E Paulo aponta 5 características. Primeira característica, evangelho de Deus. Paulo, ele começa falando que, olha, o evangelho que ele está pregando, o evangelho que ele queria sair lá de Corinto e ir para a Espanha pregar,
é o Evangelho de Deus. Paulo apresenta o autor do Evangelho. Existem evangelhos que não são de Deus. Existem evangelhos que são de pastores, de pessoas, de líderes. Existem evangelhos que são de grupos políticos. Existem evangelhos que são de denominações cristãs, evangélicas. Veja bem, se a gente puxar um dado, né, matemático, existem diversas denominações. Existem diversas igrejas. Infelizmente, muitas das vezes até mesmo motivo de piada e chacota. Os crentes falam tanto em união e é tão dividido. Existem evangelhos que são evangelhos de denominações, mas não de Deus. Então Paulo diz, olha, o evangelho que eu estou apresentando é o evangelho de Deus. E como que eu garanto para vocês que é o evangelho de Deus? Porque é o evangelho que causa transformação. Aleluia. O evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho bíblico, cristocêntrico, ele tem que causar transformação. Não existe pregação do evangelho sem transformação. Não existe. E Paulo era o maior exemplo de transformação que ele poderia dar. Eu era um fariseu, eu matava, agora eu morro por aquilo que eu matava. Isso não é uma transformação? O evangelho de Deus. Quando o evangelho é de Deus, meu irmão, tem transformação. Aleluia. Quando o evangelho é de Deus, tem mudança. Por mínima que seja, mas tem mudança. Não existe uma igreja pregar o evangelho que seja de Deus e não experimentar mudanças. Tem que mudar. Aleluia. Porque se não mudar, então não é o evangelho de Deus. A Bíblia nos diz isso, ela nos prova isso. Paulo, ele autentica isso com a sua própria vida. Paulo apresenta, então, o Evangelho de Deus. Paulo, ele foi servo de Cristo, chamado por Deus e pregava o Evangelho de Deus. Precisamos aprender isso. Às vezes eu sou servo de Cristo, fui chamado por Deus, mas prego um evangelho que não é de Deus. E aí não adianta. Não adianta você separar dele. Se o para, está errado. É como nós falamos aqui 3 domingos de escola dominical sobre adoração. Adoração envolve intenção e forma. E se uma das duas estiver errada ou não estiver de acordo com a Bíblia, toda adoração está corrompida. O cristão é a mesma coisa. Ele tem que ser submisso a Deus. Ele tem que ser chamado por Deus, cumprir o chamado de Deus, mas tem que cumprir o evangelho certo, o evangelho de Deus, que fala sobre transformação. Então Paulo aqui, ele está assegurando que, olha, o evangelho que eu estou pregando, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu quero compartilhar com vocês em Roma, porque eu espero que vocês sejam a minha base nessa missão para a Espanha, o evangelho que eu quero pregar para os espanhóis é o evangelho de Deus. E por que é o evangelho de Deus? Ele fala, olha para mim, eu era um fariseu, agora eu sou um cristão. Aleluia. Eu era um perseguidor, agora eu sou perseguido. Eu mandava matar, agora eu morro. Aleluia. E quem conhece a história vai saber que Paulo nunca chegou à Espanha, porque ele sai de Corinto, vai para Jerusalém, ele é preso, vai para Roma e morre. Evangelho de Deus, o evangelho que causa transformação. Aleluia. E aí nos versos 2 e 3, Paulo diz assim, olha, separado para o evangelho de Deus. Primeira característica, quem é o autor do evangelho que você está pregando? Quem é o autor do evangelho que você está ouvindo? Quem é o autor do evangelho que você está vivendo? Tem que ser um autor de Deus. O autor tem que ser Deus. Primeira característica. Segunda característica, versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Segunda característica. Qual é o propósito do evangelho que você está ouvindo? Qual é o propósito do evangelho que você está pregando? Paulo diz, olha, o propósito desse evangelho é cumprir as promessas que já foram feitas. Porque existia essa dúvida se o evangelho era de fato alguma coisa boa. Porque eles tinham a lei de Moisés, eles tinham o Antigo Testamento. E Paulo está falando assim, olha, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, nas Santas Escrituras.
Então Paulo está falando assim, olha, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu vivo, é o evangelho de Deus, o autor do evangelho. E ele tem um propósito. E qual é o propósito desse evangelho? Anunciar ou cumprir as promessas que foram feitas. É por isso que nós não podemos ignorar o Antigo Testamento como muitos fazem. A gente chama ele de antigo, mas ele é tão novo quanto novo. No Antigo Testamento, Deus ele faz em diversos momentos promessas. Promessas sobre o quê? Sobre o Messias, sobre o Salvador. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem Deus está falando aqui? Jesus Cristo. Morrendo na cruz do Calvário. Aí nós vamos para o capítulo 22, versículo 18. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. As promessas de Deus para Abraão. E nós já falamos em outras ocasiões que Abraão recebeu 3 tipos de promessas. Promessas pessoais, promessas nacionais e promessas universais. Aqui, versículo 18, é uma promessa universal, ou seja, para todo mundo. Deus aqui está prometendo a vinda do Messias. Aleluia. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 5. O profeta Isaías diz assim: mas ele quem? Jesus Cristo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Deus prometeu o tempo inteiro no Antigo Testamento. Ah, Diego, eu não consigo ver isso. Então você não está lendo. Ou se está lendo a Bíblia como você lê o jornal. Mas a todo momento no Antigo Testamento Deus fala: olha, vou enviar, vai vir. Tá pesado? Fica tranquilo, vai vir o socorro. Tá em pecado? Fica tranquilo, vai vir a salvação, vai vir o perdão, vai vir a salvação, vai vir o perdão. E aí Paulo agora fala para a igreja de Roma: olha, estou pregando o evangelho, prego o evangelho, vou pregar o evangelho. Primeiro, esse evangelho, ele é de Deus, ele não é de mim. Segundo, ele tem um propósito. Qual o propósito? Cumprir as promessas que foram feitas. Deus sempre cumpre promessas. Glória a Deus. Existem as promessas que Deus já cumpriu e as promessas que ele ainda vai cumprir. Tem muito crente que se engana, ele fala: não, existem as promessas que Deus já cumpriu e as promessas que ele não cumpriu. Não. Deus, ele cumpre todas as promessas. E se não cumpriu, não é que ele não cumpriu a promessa, é que ele ainda vai cumprir a promessa no tempo dele. Então Paulo aqui, ele nos mostra, ele nos diz a segunda característica desse evangelho, que é ter um propósito. O evangelho que você ouve, o evangelho que você prega, o evangelho que você vive, qual é o propósito desse evangelho? Qual é o objetivo desse evangelho? Você já parou para se perguntar sobre isso? O que você espera desse evangelho? O evangelho que Paulo anuncia ele tem um propósito. Terceira característica: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Versículo 3, Paulo diz a terceira característica desse evangelho, que é acerca de seu filho. O evangelho, ele tem um tema. O evangelho, as boas novas, que evangelho significa boas novas, boas notícias, tem um tema, tem um ponto central. E Paulo está dizendo assim: olha, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu vivo, o evangelho que eu quero pregar na Espanha, ele é de Deus, ele tem um propósito.
E ele tem um tema. Qual é o tema do Evangelho? Paulo diz no versículo 3, acerca do seu Filho. O Evangelho de Deus com propósito, ele é sobre Jesus Cristo. Única e exclusivamente sobre Jesus Cristo. Se você ouvir qualquer mensagem que se apresenta como Evangelho, mas não fala de Jesus Cristo, esse Evangelho não é de Deus. Porque Paulo diz, olha, fui separado por Evangelho, o qual antes havia sido prometido e foi cumprido nas Sagradas Escrituras. E esse Evangelho, versículo 3, é acerca do seu Filho. Esse Filho está com F maiúsculo, não está? Aqui Paulo está falando Filho de Deus, F maiúsculo, está falando de Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho, ele é de Deus, ele tem um propósito, e ele é única e exclusivamente sobre Jesus Cristo. Ah não, meu irmão, mas olha só, tem um Evangelho que ele fala de Jesus, mas também, então ele não é de Deus. Não, mas ele fala de Jesus, veja bem, o Evangelho, ele fala de Jesus, mas além de Jesus, ele não tem além, não tem mais, não tem também, não tem porém, não tem vírgula, é ponto final. Aleluia. O Evangelho de Deus, ele fala de Jesus Cristo, ponto, não tem vírgula. Não tem mais, contudo, entretanto, todavia, não tem. Todo e qualquer evangelho que fala de Jesus, o que não fala de Jesus, então esse aí você já, né, esse aí já acabou. E todo evangelho que fala de Jesus e mais alguma coisa, também não é de Deus. Aleluia. Paulo nos diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 3. E quando Paulo fala que o centro do evangelho, terceira característica do Evangelho de Deus, o centro do Evangelho é Jesus Cristo, Paulo está falando aqui de Jesus Cristo, Deus e homem. O Evangelho cujo centro é Jesus Cristo tem que apresentar Jesus como Deus e como homem. Porque se Jesus não for Deus, todo o Evangelho é falso. Veja bem, se você pegar o Evangelho de Jesus Cristo e você tirar do Evangelho de Jesus Cristo a divindade de Jesus, não tem mais Evangelho. Assim como, se você pegar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, e tirar a humanidade de Jesus Cristo, todo o Evangelho cai por terra também. E Paulo ele diz no versículo 3, acerca do seu filho, aí primeiro, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, ou seja, Jesus era homem. 100% homem. Assim como eu e você. Jesus nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Quer dizer, envelheceu, não envelheceu. Não, envelheceu, nasceu 33 anos, a gente envelhece alguma coisa. Então Paulo está falando, olha, o centro do Evangelho é Jesus. Jesus homem, 100% homem. E Jesus Deus, 100% Deus. No versículo 4, Paulo diz, declarado Filho de Deus em poder, primeiro, segundo o Espírito de santificação. E aqui nós temos duas interpretações. Primeiro, a gente pode interpretar isso como segundo o Espírito Santo, porque o E está com E maiúsculo, mas também podemos interpretar sobre o Espírito de santificação que fez com que Jesus fosse santo, sem pecado. Jesus foi santo, sem pecado. E porque ele foi santo, sem pecado, o preço que ele pagou, ninguém mais podia pagar. Glória a Deus. E porque ele foi o único santo, sem pecado, não há nada que possa pagar o preço que ele pagou. Aleluia. Se nós tirarmos a humanidade de Jesus, se nós tirarmos a ausência de pecado, a santidade de Jesus do Evangelho, tudo o Evangelho é bom. Mas Paulo também diz, olha, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Não bastava Jesus ser homem. Não bastava Jesus ser Deus. Não bastava Jesus não ter pecado. Se ele morresse e ficasse morto. Porque se Jesus, se o Evangelho de Deus, fosse sobre um homem que veio ao mundo, né, e viveu sem pecado, e morreu, e continuou morto, Jesus seria apenas mais um mártir.
Qual a diferença entre Jesus e Maomé? É que Maomé está morto. Jesus está vivo. Aleluia. Qual a diferença entre Jesus e Buda? É que Buda tem vários. Por que tem vários? Porque morre. E ele precisa de outro. Mas e Jesus? Está vivo. Aleluia. Qual a diferença entre Jesus e os Hare Krishnas? É porque o que eles creem morre. Mas o que nós cremos está vivo. Glória a Deus. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. O Evangelho de Deus tem que falar de ressurreição. Porque Jesus falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E os discípulos parece que ouviam aquilo, mas não entendiam, ou não queriam entender. E aí quando Jesus morre, eles se desesperam. Ao terceiro dia, quando Pedro ouve que Jesus ressuscitou, o que ele fez? Correu para ver. É verdade mesmo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. E essa é a diferença do evangelho que nós pregamos. Essa é a diferença do evangelho que nós vivemos. Porque os outros evangelhos, as outras boas novas, elas falam de pessoas que morreram e que continuaram mortas. Mas o assunto do nosso evangelho, o centro do nosso evangelho, ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu, assentou-se aos céus, à direita do Deus Pai. E em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele pode finalmente dizer, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus então, depois de morrer, depois de padecer, depois de morrer, depois de ressuscitar, ele sobe aos céus, ele senta à direita de Deus Pai e ele diz, é-me dado todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. No céu e na terra. Aleluia. Então Paulo está falando para a igreja de Roma assim, olha só, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu quero pregar, o evangelho que eu vivo, o evangelho que me transformou, é sobre um homem chamado Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, que veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e agora é dele todo o poder em todos os lugares, céu e terra. Não há um lugar em que Jesus não tenha poder. Não há um poder que Jesus não tem. Esse é o verdadeiro evangelho. É sobre um homem que tem todo o poder nos céus e na terra. Essa foi a terceira característica do evangelho que Paulo apresentou para aqueles romanos. Primeira característica, o evangelho tem um autor. Quem é o autor do evangelho? Deus. Segunda característica, o evangelho de Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito? Cumprir as promessas de Deus. Deus prometeu, Deus cumpriu. Terceira característica, o evangelho que Paulo estava pregando, ele era sobre uma única pessoa, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Lembre-se disso. O evangelho que eu e vocês, pela graça de Deus, vivemos, assim eu espero, é o evangelho sobre uma pessoa que tem todo o poder. Aleluia. Ele pode não fazer, mas ele tem poder para fazer. Glória a Deus. Só que às vezes não cabe a ele. Ele não quer fazer. Não faz porque não quer. E não porque não pode. Você já perguntou a Deus se ele quer fazer? Às vezes nós perguntamos para Deus se ele pode fazer. É a pergunta errada. A pergunta não é se ele pode, a pergunta é se ele quer. Porque poder ele pode. Quarta característica do Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez aqui, Paulo diz, olha, essa pessoa do Evangelho, esse assunto do Evangelho, essa pessoa ao qual todo o Evangelho gira em torno, eu sou servo dele. Ele é meu Senhor. Eu sou submisso a ele. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu penso.
É o que ele quer, o que ele gosta, o que ele pensa. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Glória a Deus. E aí Paulo continua falando no versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Primeira característica do evangelho genuíno. Ele tem um autor, Deus. Segunda característica do evangelho genuíno. Ele tem um propósito. Terceira característica de um evangelho genuíno que Paulo pregava e vivia. Ele tem um único assunto, Jesus Cristo. Quarta característica do evangelho genuíno. Ele tem uma condição. Cuidado com os evangelhos que são apresentados sem condição. Evangelho não é cheque em branco. O evangelho de Deus, o evangelho da Bíblia, ele não é um cheque em branco em que você preenche com a quantia que você quer. Ele tem uma condição. O evangelho de Jesus Cristo, vou repetir, ele tem uma condição. A ideia errada, demoníaca, de um evangelho onde, olha, aceite a Jesus Cristo e viva da forma que você quer, não existe. Mentira de Satanás, mentira do homem, para te levar para um caminho de perdição. A quarta característica do evangelho genuíno que Paulo nos apresenta, no versículo 5, é uma condição. Que condição é essa, meu irmão? Para a obediência da fé. E aqui é muito interessante que, quando nós falamos e meditamos sobre a obediência da fé, repare que Paulo fala, ele não fala só obediência, ele não fala só fé, ele fala que a condição, veja bem, não são duas condições, é uma condição só. Deus é bom, Deus não complica as coisas, a gente é que complica, mas as coisas de Deus são simples. Não são duas condições. Imagina, você tem que lembrar de duas condições todos os dias da sua vida. Meu Deus do céu. É uma condição só. E que condição é essa? Obediência da fé. E por que obediência da fé e não obediência e fé? Precisamos entender isso. Quando a gente fala de fé, a fé, ela não é simplesmente um sentimento em que você concorda ou acredita com aquilo que está escrito, no nosso caso a Bíblia. Então ter fé em Deus não é um sentimento de que, tá bom, Deus existe, acredita em Deus. Ter fé na Bíblia que eu falo no texto bíblico, não é o ter fé que, olha, olhando a história, já estudei, já pesquisei e parece sim de fato que essa aqui é a palavra de Deus, assim, que não foi tirado nem colocado nada. Isso não é ter fé. Paulo nos diz que a fé, ela está sempre alinhada com a obediência. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não obedeço. E eu não posso obedecer se eu não tiver fé. Como que eu vou obedecer a Deus se eu não tenho fé? A gente vai lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 14, o texto que é muito usado no dízimo. O que Deus diz? Fazei prova de mim. Entregai o dízimo na casa do tesouro e fazei prova de mim. Obediência com fé. O cristão que só obedece, ele vai entregar o dízimo. Mas ele vai viver o mês inteiro preocupado se o dinheiro vai dar para pagar a conta. Ele não teve fé. O cristão que tem fé, mas não tem obediência, ele acredita em Deus. Ele acredita que Deus é Deus Todo-Poderoso, que Deus é o dono do ouro e da prata, que Deus é o provedor, e ele canta isso, e ele ora isso, mas ele não obedece e entrega o seu dízimo. Então veja, obediência e fé andam juntas. Não existe obediência sem fé e não existe fé sem obediência. O evangelho de Deus, o evangelho genuíno, não estou falando do evangelho da esquina, não estou falando do evangelho de não sei da onde, do evangelho de não sei de quem, não, estou falando do evangelho de Deus, o evangelho da Bíblia, o evangelho que Deus preparou para que nós conhecêssemos e andássemos. Ele tem uma condição: obediência e fé. Aleluia.
Se você prega o Evangelho, se você ouve o Evangelho, se você vive o Evangelho, você precisa andar em obediência e fé. Se você não anda em obediência e fé, então você está seguindo outro Evangelho. Sinto lhe informar. Repense o Evangelho que você está ouvindo. Repense o Evangelho que você está andando. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, Diego, a mensagem do Evangelho foi maravilhosa, porque o pastor, a irmã, seja lá quem foi, falou uma mensagem maravilhosa e tocou muito ao meu coração e disse, e eu fiquei assim impactado. Teve uma condição? Ou foi, olha, venha como estás e fique como quiseres? Se foi assim, não foi o Evangelho de Deus. Foi algum outro Evangelho que pode conter partes do Evangelho de Deus. Mas não é o Evangelho puro e genuíno de Deus. Por quê? Porque a quarta condição do Evangelho puro e genuíno de Deus tem uma condição. Para viver esse Evangelho, tem que ser por obediência e fé. Glória a Deus. Se não for por obediência e fé, então é outro Evangelho. Não é o de Deus. Mas eu disse que Paulo fala sobre 5 características, não é? Primeira característica, o Evangelho genuíno, ele tem um autor. Quem? Deus. Não é a igreja, não é o pastor, não é o líder, não é o missionário, o apóstolo, o bispo, seja lá quem for. É Deus o autor do Evangelho. Segunda característica, o Evangelho ele tem um propósito. Ele tem um propósito, cumprir as promessas de Deus. Terceira característica, o Evangelho ele tem um centro, ele tem um assunto, ele tem uma pessoa na qual todo o Evangelho gira em torno dela. Quem é? Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus, que viveu sem pecado, que morreu pelos meus e pelos seus pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, sentou à destra do Deus Pai e disse, é-me dado todo o poder no céu. Aleluia, glória a Deus. Quarta característica do Evangelho, ele tem uma condição. Fuja de evangelhos que não têm condição. O Evangelho puro e genuíno, ele tem uma condição. Diego, que condição é essa? Obediência e fé, é uma condição só. Lembre-se disso. É uma condição só, obediência e fé. Não existe obediência sem fé, não existe fé sem obediência. Portanto, Paulo diz, olha, obediência e fé. Uma condição só. Quinta característica do Evangelho, versículo 6. Versículo 6, Paulo agora ele encaminha para o fim da sua introdução, uma introdução longa, já explicamos o porquê que precisou ser longa. E Paulo diz assim, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Quem são as quais? Vamos voltar para o versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Entre todas as gentes pelo seu nome. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ou seja, todas as pessoas que ouviram esse Evangelho de Deus com um propósito, centrado em Jesus Cristo, com a condição de obediência em fé, são chamadas para serem de Jesus Cristo. Versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Essa é a quinta característica do Evangelho verdadeiro. Ele tem uma consequência. Olha como Deus é bom. Tem uma consequência. Tem um prêmio. Eu não gosto de usar a palavra prêmio, porque prêmio parece que, né? Mas tem um prêmio. Tem uma recompensa. Esse Evangelho de Deus, esse Evangelho com um propósito, esse Evangelho centrado em Jesus Cristo, esse Evangelho com uma condição, ele tem uma recompensa. E que recompensa é essa? Paulo fala de duas. Paulo diz assim, chamados para ser de Jesus Cristo, versículo 6. Aí no versículo 7 ele diz assim, amados de Deus. Quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho, a quinta característica é, que recompensa esse Evangelho nos traz? Que consequência esse Evangelho traz na minha vida? Ele faz com que eu seja chamado amado de Deus. Aleluia. Eu não sei se você já teve o prazer de ouvir Eu Te Amo, mas você ouvir um Eu Te Amo bem falado, ele acalma o coração. Agora, se acalma o meu coração
ouvir a minha esposa falando eu te amo, imagina ouvir de Deus. Deus falando assim, meu servo, minha serva, eu te amo. Glória a Deus. Essa é a consequência que o verdadeiro evangelho traz. Ser amado de Deus. Mas repare, a consequência do evangelho é ser amado de Deus e não ser próspero por Deus, ser abençoado por Deus, receber coisas de Deus. Os evangelhos que prometem coisas são evangelhos falsos. Porque o verdadeiro evangelho não promete coisas. Ele promete amor. E quem já viveu bastante pode dizer, não se compra amor. Você consegue comprar amor? Você consegue ir na loja e falar assim, olha, eu quero 2 quilos de amor. Olha, eu quero 3 litros de amor. Amor não se compra. Amor se recebe. Amor não se explica. Como pode Deus me amar, pecador que sou? Como pode Deus amar Paulo, a um fariseu que perseguia os cristãos? Mas ele ama. Porque Paulo viveu o evangelho, pregou o evangelho genuíno. Se nós pregarmos o verdadeiro evangelho, se nós vivermos o verdadeiro evangelho, Deus nos ama. Glória a Deus. Mas tem um porém. Amados de Deus, chamados santos. Aleluia. Deus, ele ama todos aqueles que vivem o evangelho. Mas eles precisam ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. O Evangelho de Deus, ele tem um autor, ele tem um propósito, ele tem um tema único e central, ele tem uma consequência, ele tem uma condição. E por fim, ele tem uma consequência, a vida eterna. Mas só para aqueles que Deus ama e chama para ser santo. Tem que ser santo. Aleluia. Não recebe a consequência quem vive o Evangelho, mas não é santo. Precisamos nos santificar. Precisamos ser santos. Porque o próprio Deus diz, olha, sede santos, porque eu sou santo. Aqui está o meu Evangelho. Aqui estão as boas novas. Aqui está o caminho para você seguir. Se você seguir, você tem uma consequência. Mas essa consequência, essa premiação, essa recompensa, você vir ficar comigo para a eternidade, é só para aqueles que eu amo e para aqueles que são santos. Aleluia. Para aqueles que vivem em santidade. Aleluia. Esse é o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho que promete vida eterna. Somente a quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não é o Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho verdadeiro ele fala assim, olha, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você agora tem o direito de ser chamado filho. E como filho, o pai te ama. Mas ele só chama aqueles que são santos. Se no grande dia o filho for rebelde, ele vai ficar. Ah, mas Deus não tem misericórdia da minha vida? Tem. E é porque ele tem misericórdia da minha vida, que ele enviou o seu único filho para morrer por mim. Ah, mas Deus não me ama? Ama. E porque ele me ama? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se disso. O verdadeiro Evangelho, ele é de Deus. O verdadeiro Evangelho, ele é o cumprimento de uma promessa. O verdadeiro Evangelho, ele é sobre uma única e exclusiva pessoa. O inferno está cheio de pessoas que um dia creram num falso evangelho. Não o inferno propriamente dito, porque ele não foi inaugurado, mas milhares de pessoas seguem o evangelho que não é sobre Jesus Cristo. Cuidado! Terceira característica do evangelho genuíno. Ele é única e exclusivamente sobre Jesus Cristo.
Quarta, ele precisa ser obedecido e crido. Obediência e fé é uma condição só. Aleluia. Quinto, o verdadeiro evangelho. Ele não nos chama para sermos ricos. Ele não nos chama para sermos bem-sucedidos. O verdadeiro evangelho, ele não nos chama para sermos executivos em grandes empresas. O verdadeiro evangelho, ele nos chama para passarmos a eternidade com Deus. Aleluia. Aquele que nos ama, aquele que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Para pagar o preço que nada nem ninguém poderia pagar. Glória a O Deus. preço pelos nossos pecados. Que Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.